Você é um cidadão engajado nas políticas públicas ou se preocupam com as decisões tomadas pelos políticos? A nossa equipe foi até o Colégio Estadual do Paraná para ver como estão as ocupações por lá. Então, nosso boletim comunitário de hoje vai falar sobre o jovem na política. E o nosso quadro de entrevistas de hoje vai falar com um jovem político. Por que será que Carlos Viontetti, com 25 anos, se candidatou às eleições deste ano? O boletim comunitário de hoje está no ar. Segundo o site Ocupa Paraná, mais de 700 escolas estão ocupadas aqui no estado. E em Curitiba, o Colégio Estadual, que é considerado o maior e mais antiga escola do estado, também está ocupada. A nossa equipe conseguiu entrar lá para ver quem são os estudantes que estão fazendo as ocupações e também acompanhar a rotina deles. Confira mais. O CEP, Colégio Estadual do Paraná, o maior colégio público do estado, com mais de 5 mil alunos, está ocupado pelos estudantes desde o dia 6 de outubro, contra a PEC 241. O colégio, que é referência no ensino público do estado, é o lugar onde os alunos mostram o seu descontentamento com a política e o poder da juventude. No primeiro dia foi um dia bem corrido, ninguém dormiu, porque a gente ocupou o colégio, a gente colocou a página no ar, ocupou a CEP no ar, começou a divulgar para o pessoal e sexta-feira de manhã a gente fez uma assembleia com os alunos que vieram para o colégio explicando a situação, por que a gente estava ocupando, as nossas pautas e como seria. Aqui a ocupação é assim, a gente tem o horário do café, que é às 8 horas da manhã, a gente tem o horário do almoço, que é meio-dia a 1, o horário do café da tarde, que é às 6 e a janta às 11. De manhã a gente tem uma assembleia para passar as informações. Lá por volta de meio-dia, 1 hora antes do pessoal almoçar, a gente faz a assembleia. E à noite, por volta do pessoal antes de jantar, também a gente faz a assembleia para fazer o repasse, para deixar todo mundo alinhado, sabe? Porque aqui é um movimento horizontal, não tem esse de grêmio estudantil ou de outros grupos que queiram tomar a frente. O nosso movimento é horizontal. É importante que seja protagonismo nosso, dos estudantes. O CEP se tornou uma ocupação que ajuda a manter outros colégios ocupados e tem a organização dividida em 4 comissões. A gente é dividido em comissões aqui, comissão da limpeza, de segurança, da comida e da comunicação. Porque é importante a gente ter essa organização para senão virar uma bagunça. Daí vem pessoas de outro colégio, a gente passa instrução, mostra como está sendo a ocupação, eles já saem com uma base daqui e vão ocupar os outros colégios. Agora, como está mais tranquilo, a gente está conseguindo pegar o pessoal nosso e dar uma força, tipo, dar palestra ou ajudar a organizar mesmo a ocupar os outros colégios. A gente está fazendo tipo uma força-tarefa. A estudante de 17 anos, que vai fazer vestibular este ano para a licenciatura em artes, pretende ser professora e conta a sua responsabilidade na ocupação. Eu estou aqui na Ocupa CEP, ajudando o pessoal na limpeza. É bem complicado, porque eu sou um colégio muito grande, então a gente tenta manter tudo em ordem. Só que a gente está escutando bastante elogio. Mesmo ocupado, o colégio está aberto a palestras, troca de ideias e oficinas, como a de combate ao racismo, levando informação e conteúdo aos estudantes. O mínimo que a gente pode fazer é pegar um pouco da nossa experiência e apresentar aqui. Essa oficina de combate ao racismo, ela é uma oficina mesmo curta, né? Que eu pensei aqui da gente fazer um bate-papo mesmo, abrir o tema, já que o espaço da ocupação é isso, é abrir os temas que eles discutem no cotidiano da escola, mas com outra perspectiva, com essa perspectiva da luta, de combater. E a nossa equipe perguntou aos participantes da ocupação o que eles gostariam de falar para os políticos. Eu gostaria que eles escutassem que a juventude está dizendo que eles querem e merecem ter futuro, e que eles sabem fazer por eles mesmos e que ninguém aqui está para ser robozinho. Eu acho que eu gostaria que eles escutassem da gente que a gente é um monte de jovem e que a gente quer fazer uma revolução. A gente está fazendo a nossa revolução com as nossas próprias mãos, assim. A gente decidiu ocupar o colégio porque a gente tem um propósito maior. Tanta coisa, mas eu queria falar que a juventude está aqui. Ai, deixa eu chorar. Porque assim, eu quero dar aula, sabe? Isso afeta todo mundo. Eu tenho 2 irmãos pequenos também, então não é só pela gente que a gente está lutando, é por todo mundo. E as pessoas não veem isso. Não é comum que os políticos sejam pessoas jovens. E não é para menos, já que pela nossa Constituição, para você se candidatar a presidente, por exemplo, você tem que ter no mínimo 35 anos de idade, 30 anos para governador e 21 para deputado. Mas agora, se você quer ser vereador, com apenas 18 anos você consegue começar sua campanha.
E por isso, o nosso quadro de entrevistas vai ser com o Carlos Sviontek, que com 25 anos fez sua campanha nas eleições deste ano. Oi, eu sou a Gabriele Zen e no nosso quadro de entrevistas de hoje nós vamos conversar com o Carlos Sviontek. Ele tem 25 anos e é estudante de administração da Universidade Federal do Paraná. Nessas últimas eleições, ele se candidatou como vereador de Curitiba. Oi, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Gabriela, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Então, o que fez você se interessar pela política ainda tão cedo? Na verdade, eu sempre gostei. Política sempre foi algo que pautou minha vida desde que eu tinha 12, 13 anos. Eu sempre gostei de ler sobre o assunto. Economia e política foram assuntos que sempre me interessaram. Eu fui parte da juventude tucana do PSDB, sempre participei das campanhas eleitorais e sempre foi algo que me interessou. E acredito que a parte jovem da população não participar ocasiona um desrespeito às vontades dela. Eu acho que quanto mais você deixa somente algumas faixas etárias atuando e se preocupando com política, você relega eles a decisão sobre o seu futuro. Então eles estão decidindo sobre o nosso futuro agora. Então por que não participar? Por que não debater? E principalmente por que não trazer novas ideias à tona? Essa foi a sua primeira campanha. Como foi esse processo e qual o seu diferencial em relação aos outros candidatos? Bom, acho que primeiro falando do diferencial, eu acho que eu era um dos poucos candidatos com propostas reais. O que a gente tentou trazer para Curitiba e para o Brasil inteiro, na nossa ideologia, é o quê? Propostas tangíveis, propostas que a gente pudesse realizar em 4 anos, que principalmente coubessem dentro do orçamento municipal. Porque eu vejo, que eu vi muito, na verdade, na campanha de muitos candidatos, não vale a pena nem citar, porque foram muitos, eles faziam propostas, davam ideias, primeiro, que não tangiam ao vereador ou que não cabiam no nosso orçamento. Então eu acho que faltou um pouquinho de profissionalismo, um pouco mais de preparo na hora de se preparar para a campanha. E assim, foi um primeiro processo interessante, eu acho que eu estava no momento certo, eu acho que eu estava com as ideias corretas e foi um primeiro bom aprendizado. Claro, campanha é um processo muito diferente, eu realmente não esperava, é uma rotina intensa, são 24 horas do dia pensando nisso, trabalhando por isso, conhecendo pessoas, ouvindo pessoas. Eu acho que eu aprendi muito a ouvir as pessoas, né, nesse sentido, nessas eleições, e principalmente ir para a rua e conversar com o eleitor. Eu acho que esse foi o principal aprendizado dessa eleição. Bom, eu vi que você investiu bastante na arte, nas mídias. Você acredita que esses fatores são importantes para alcançar o seu eleitor? Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, isso é um chamariz, isso chama as pessoas, isso atrai. A gente realmente investiu, a gente trouxe um profissional para trabalhar exatamente com o design, para que ele trouxesse alguma coisa, primeiro, vinculasse a minha pessoa, que fosse algo leve, não fosse algo muito pesado. E eu acho que isso faz diferença sim. Eu acho que isso traz atenção e mostra profissionalismo. Não mostra que simplesmente montou ele num pente rapidinho e foi para a rua. Eu acho que é um fator diferencial, sim. O seu partido, Livres, é um partido novo. Qual a ideologia que vocês seguem? Essa corrente Livres existe desde dezembro. Realmente, essa ideologia é uma ideologia liberal, onde a gente defende que o indivíduo tem que prevalecer sobre a sociedade e não o Estado definindo e impetrando o que deve ser ou não deve ser feito. Então, assim, é um processo, claro, muito curto ainda, mas a nossa ideia é trazer uma vertente liberal, uma onda liberal que cresce no mundo todo. As suas propostas, elas são bem inovadoras. Qual a importância dessas ideias jovens no meio político? Eu acho que, primeiro, é deixar de ser anacrônico, olhar para a situação real. Acho que a nossa lei orgânica e tanto a lei tributária também, a lei de obras do município, ela é muito antiquada, ela precisa ser revista. Eu acho que existem coisas que não precisam ser mais atendidas. Principalmente, vou dar um exemplo, Uber. Quando você olha isso, uma visão antiquada, você quer defender o monopólio dos taxistas, mas não, você olha que é um progresso. É impossível parar o progresso. É que nem na época quando surgiu a luz elétrica, defender o sindicato das velas. Para mim é uma comparação muito, muito próxima. Você querer impedir o progresso, impedir as coisas de funcionar. E as propostas, tendo uma visão um pouco mais jovem, uma visão que vem da universidade, que vem do mundo do empreendedor, eu acho que isso traz um pouco refresca um pouco esse ambiente um pouco mofado da Câmara. E você considera que foi arriscado deixar o seu emprego para ingressar na vida política? E eu acho que foi uma opção que era necessária. Eu acho que um dos principais motivos de eu ter me candidatado foi sentir uma falta de representatividade. Olhar para os candidatos e não encontrar ninguém que pudesse realmente me representar e defender as ideias que eu acredito. Não só ideias liberais, mas ideias jovens, ideias que tragam soluções reais para o dia a dia. Eu não via nenhum candidato assim, então acho que não foi um risco, foi uma decisão ponderada e foi uma boa decisão. E qual a importância do engajamento dos jovens pela política? Eu acho que é essencial. Eu acho que muito do que acontece no Brasil hoje em dia é das novas gerações estarem pouco se importando. Eu vejo pouco engajamento. Agora eu até vejo um pouco de crescente nessa última eleição, mas no nosso nicho social e até na nossa faixa etária, poucas pessoas se importam e querem discutir.
relegam aos outros, outro alguém resolve, não quero me importar, não quero me estressar, nunca vai dar certo. Só que quando você tem esse pensamento de nunca acreditar, de achar que nunca vai dar certo, é aí que as coisas vão cada vez piorar. Então é essencial que a gente parta, independente da sua ideologia, se você é de esquerda, direita, liberal, conservadora, não interessa. Acho que é necessário, é vital que o jovem venha e traga as suas ideias e bote elas para discutir. Certas ou erradas, elas precisam ser discutidas. E você pretende continuar seguindo a vida política? Sim, sem dúvidas. Eu tomei essa decisão, claro, vou levar minha vida, a minha empresa, vou levar toda a minha parte de carreira à parte, mas quero sim, por achar que eu ainda posso contribuir. Claro, eu tenho muito a aprender, mas eu acho que eu posso contribuir muito para a política, e tanto como jovem como como liberal. Então acho que é um longo processo. Não sei se vou conseguir o resultado já em 2018, mas não pretendo desistir tão cedo. Essa foi mais uma entrevista do Boletim Comunicare. Já que falávamos sobre as ocupações no Paraná, principalmente no colégio estadual, um assunto que ainda divide opiniões é o chamado Escola Sem Partido. Este programa foi criado em 2004 e tem por objetivo instalar um cartaz em todas as escolas do país, contendo os deveres do professor. Um desses deveres é o de não poder doutrinar os alunos, e este é um dos argumentos dos defensores do programa. Mas os contrários da chamada Escola Sem Partido afirmam que nada na sociedade é livre de alguma ideologia. Se você quiser votar contra ou a favor da proposta, você pode ir no site do Senado e participar da enquete. Vai lá no www.senado.lg.br/e-cidadania e clica em consulta pública. Daí é só escrever Escola Sem Partido e votar. E no quadro Fala Que Eu Te Escuto, a gente foi até a Boca Maldita saber a opinião da população sobre os jovens na política. Acho que a importância do jovem na política é fundamental. Desde o princípio da educação, eu acho que todos nós deveríamos ser conduzidos e levados a refletir, porque eu acho que política é reflexão e liberdade de escolha. E eu acho que os jovens hoje, embora não pareça, eles estão mais interessados em política justamente por isso, por essa questão de nós podermos refletir e escolher. A juventude está aberta para esse conhecimento, ela está mais predisposta para receber novas informações e influenciar de maneira positiva, de maneira que venha trazer melhorias para a nossa nação, né? O jovem, por ser jovem, ele tem muito mais coragem do que a nossa geração. Eu acho que a partir do momento que você tem uma ideia, você já está colaborando, porque é a partir de várias ideias que dão erradas que a gente consegue uma ideia que vai dar certo, porque você faz parte disso. A política não é só o que eles colocam nas mídias, política é a questão de você estar existindo. Se eles realmente refletirem e puderem realmente escolher por si, eu acho que nós temos um grande momento de mudança no nosso país. Hoje no Brasil é uma coisa linda, que é uma primavera dos secundaristas, onde os jovens mais do que nunca estão saindo para a rua, estão saindo das suas casas, deixando o conforto dos seus lares para ocupar a escola, para ocupar a universidade, no caso dos universitários, e eles estão na luta, nós estamos na luta. Forte, que é mais dinâmico, que é mais entusiasta, que parte para cima, que resolve as coisas. Eu acho que o jovem é novo e precisa ser ouvido sempre, na verdade. A gente está passando por um processo muito interessante no país, mas precisa de mais voz e mais informação. Coisas que a gente luta agora, a gente não vai ver a diferença disso. Quem vai ver são nossos filhos, são nossos sobrinhos, são os filhos dos nossos tios ou nossos irmãos. E o Boletim Comunicário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!